Olá, mude agora a sua vida, agora mesmo. Eu não sei se você já parou para pensar na palavra mudança. A vida é uma mudança o tempo todo. O que significa isso? Significa que ela é uma dança silenciosa, uma dança muda o tempo todo. Mesmo que a gente não queira mudar, que a gente queira segurar as pessoas que a gente ama, que a gente não queira perder o emprego, que a gente queira segurar o tempo todo os momentos felizes, não tem jeito. A vida é uma mudança. Já dizia o Heráclito de Éfeso, o filósofo, que a gente não pisa o mesmo rio. As águas do rio são sempre outra, né? Assim como a cada vão segundo nós somos uma pessoa diferente. Então não tem jeito. Só que a gente precisa agir de uma forma que a gente tenha um pouquinho mais de consciência sobre essa mudança. Porque senão a gente não tem a dimensão de se nós estamos mudando ou se estamos ficando do mesmo jeito. O que a gente precisa fazer, então? Precisamos, para poder ter mais um controle, fazer um planejamento. Um planejamento, porque a gente precisa pensar na vida da gente como se fossem degraus. Degraus que a gente vai subindo, subindo, subindo. Nós vamos para uma dimensão maior. A vida são degraus, estágios, e a gente vai escalando cada um desses degraus. Não sei se você já ouviu falar de uma pesquisa interessante lá dos anos 70, uma famosa experiência, né, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em que os acadêmicos estavam em final de curso e foram entrevistados, porque muito havia se falado o tempo todo sobre planejamento. Então, os acadêmicos foram entrevistados e foram perguntados sobre: você tem um planejamento? Você escreveu o seu planejamento para os próximos anos, né, para a sua vida? E de um grande conjunto de alunos, somente 3% daqueles alunos que afirmaram sim, né, e disseram. Então faz um resumo daquilo que você quer, fale um pouco sobre isso. Então, aqueles alunos disseram detalhadamente o que queriam fazer, ser e ter. Mais ou menos uns 10 anos depois, a universidade, né, nesse experimento, voltou a contatar a esses alunos e verificou que aqueles alunos que disseram que ter feito um planejamento escrito, esses chegaram. Esses 10 anos depois, todos já tinham realizado tudo aquilo que sabiam, né, que detalhadamente o que queriam. E pasmem, os demais ainda estavam indo e voltando em círculos e ainda não tinham atingido seus objetivos. Então, para que a gente tenha a dimensão dessa mudança, de escalar essa nossa mudança na nossa vida, a partir de agora mesmo, você precisa escrever, planejar o que você quer para mudar. E mudar agora mesmo, não é amanhã ou depois, ou nos próximos meses, nos próximos anos. É a partir de agora. Como que se faz isso? Primeiro, é preciso ter caneta na mão, né? E também folhas de papel, se possível, formato assim de uma cartolina grande, ou então daquelas folhas
grandes de flip chart, né? Essas são as mais adequadas. E daí a pessoa precisa listar, primeiro item, o que eu quero fazer. Então, começa a listar aí, o que você quer fazer? E vai se perguntando, o que eu quero fazer? Nesse item fazer, né? Pense aí, você tem alguém para ligar? Você precisa ligar para alguém? Você precisa fazer arrumação em alguns armários, gavetas, o seu escritório, os seus pertences? Você precisa fazer algum levantamento? Um item que você não fez? O que você precisa fazer? Algum documento que você tem que levar ao cartório? O que você precisa fazer? Algum presente que você não foi lá entregar para um conhecido? O que você precisa fazer? Que você não fez ainda. Liste item a item, porque isso precisa ser acostumado a fazer, né? Listar. E depois você terá que atribuir uma data. Quando que você vai fazer isso? Hoje? Amanhã? Na próxima semana? No próximo mês? Então, percorra essa lista e vai colocando quando que você vai fazer. Essa coisa de colocar a data é muito importante. Agora, o segundo item que você vai listar é o item ser. O que eu quero ser? Então, você vai perguntar isso a si mesmo. Você quer ser uma pessoa mais amigável? Mais controlada emocionalmente? Uma pessoa mais que presta mais atenção na questão do controle das emoções? Pessoa mais controlada emocionalmente? Mais falante ou menos falante? Mais estudioso, né, ou estudiosa? Colaborar mais ou, né? Colaborar mais ou, sei lá, ser uma pessoa mais prestativa, mais doce, ao invés de ser menos ríspida? Pare e pense, o que eu quero ser? Perceba que a vida está passando, a mudança está acontecendo, nós já estamos no palco da vida. A dança da vida já está acontecendo, é agora. Volte a essa lista depois que você colocou os itens. Veja, você está decidindo o seu futuro. Você está olhando de perto para você. O que você quer fazer de você? Então, volte a essa lista, percorra essa lista. E isso tem que ficar muito próximo a você. Por quê? Você vai precisar olhar para essa lista todos os dias para ver as alterações que você vai aos poucos fazendo em você. Se porventura algo que você disse que quer ser fizer o contrário, você vai lá e coloca um ponto negativo para você. Coloca um pauzinho mostrando que ali você precisa melhorar, um item que você precisa melhorar, porque ainda não está como você quer fazer. Você está trabalhando isso em você. Por exemplo, você colocou lá que quer ser uma pessoa menos ansiosa e você percebeu que você está com muita ansiedade. Então, pegue uma caneta vermelha, anote um pauzinho assim, ao lado, né? Para saber que você se pegou sendo uma pessoa ansiosa, mas você quer que seja diferente, uma pessoa mais controlada, mais calma. Então, anote isso no item para que você olhe e vá trabalhando aos poucos nessa direção que você quer. Agora, o próximo item é o item do planejamento, o item ter. E essa é talvez uma parte mais gostosa de se fazer, né? Porque ela é criativa.
Você não precisa ter dinheiro para poder anotar esse ter. O que eu quero ter? E aí você vai começar a listar. Veja, quando a gente faz esse planejamento, as empresas também se utilizam muito de planejamento. Elas fazem uma lista, fazem uma reunião para verificar para onde querem ir, e não significa que hoje já conseguiu, não. Apenas o que quer ter. E depois elas caminham para essa direção. Então, da mesma forma, você deve fazer exatamente assim. Pergunte a si mesmo, o que eu quero ter? Então, comece a listar. Você quer ter um carro? Que carro? Qual é a marca desse carro que você quer? Qual é a cor? Olha assim, se você, por exemplo, colocou lá, eu quero ter uma Ferrari amarela, pare e pense se isso combina com você. Veja se você consegue se ver dentro desse carro, né? Veja se você consegue se imaginar, se você fica confortável com esse tipo, né, de carro. E se for, liste esse carro, né? Você vai perceber que depois que você escolheu essa marca de carro, você, quando sair por aí pelas ruas, você vai olhar, né, para esse carro, e quando você o vê à frente, no caso a Ferrari não é tão, a gente vê sempre, né? Já é menos. Só se fosse, por exemplo, em outro país. Mas aqui, no Brasil, não é tão comum a gente ver o tempo inteiro. Mas né, se for um outro tipo de carro, você vai conseguir vê-lo toda hora à sua frente, né? O seu objetivo ali estampado diante dos teus olhos. Liste ali se você quer ter um imóvel, se esse imóvel é um apartamento, é uma casa, quantos cômodos que você pretende, se tem uma ou duas garagens. Anote esse imóvel, né? Ou se é um segundo imóvel, um terceiro imóvel, como que é isso, se é na praia, em que local que você gostaria de ter. Roupas, sapatos, outros objetos, inclua o que você quer. Às vezes é um lençol, às vezes é uma televisão, às vezes é um computador, um celular. Anota isso, faça uma lista. Veja, você não tem o dinheiro agora, mas você lista. Agora, preste atenção. Quando você fizer essas anotações do ter, nessa lista do ter, precisa constar algumas coisas que você já pode ter agora. Coisas mais simples, né? E pensando sempre num degrau acima. Um degrau acima. Então, pode ser um sabonete diferente com... A gente até falou isso em outro vídeo, né? Mas deixa eu citar aqui o sabonete. Um sabonete que seja um pouquinho mais caro, que você passe a usar aquele. Um pijama que você pode colocar, talvez um chinelo, o perfume seu que você queira, né? Algumas coisas que você já lista ali que seja um pouquinho mais fácil de você adquiri-los, né? De você tê-los. Por quê? Algumas coisas você vai colocar ali, né? Do ter, e é claro que vão ter as outras coisas mais caras, né? Que são talvez um pouco mais distantes. Mas a nossa mente precisa acostumar em a gente listar e grifar. Então, você grifa coisas do ser, grifa coisas do fazer e grifa também coisas do ter. Por quê? Porque você começa a ter aquela sensação da mudança controlada, a dança controlada da vida, em que você está indo na direção dos teus propósitos, dos teus objetivos, cada vez mais. E a mente vai querer cada vez mais te levar a aproximar desses itens, né, desses seus objetivos descritos.
Veja, objetivos descritos. Veja, observe que a nossa mente não dorme. E quando você tem claro, né, você coloca dentro do seu sistema mental esses itens que você quer, está ali muito claro à sua frente, o que acontece? Nós temos um sistema na mente, né, que é o SAR. O que é o SAR? Não sei se você já viu falar, é o Sistema de Ativação Reticular. Então, é uma funcionalidade do nosso cérebro, né? Sistema de Ativação Reticular. E ali, a nossa mente vai focar algumas coisas, né? Vai focar algumas coisas, vai trabalhar na direção de algumas coisas. Não dá pra gente... Por que é isso? Existe esse foco de atenção. Porque se a gente não tivesse o SAR, né, esse sistema de foco, a nossa mente estaria olhando para muita coisa e nada selecionando. Então, ficaria ruim, porque imagina você está olhando, por exemplo, para uma porta que está aqui à sua frente e também prestar atenção ao mesmo tempo da batida do seu coração e também perceber todas as outras pessoas que estão falando ali à sua volta, né? Ficaria muito complicado. Então, nós temos essa funcionalidade no nosso cérebro, né? Que na verdade a parte do cérebro é a parte física, né? A parte da mente é o sistema, né? Que foca, que dá atenção àqueles itens. O que nós vamos conseguir ter? Aquilo que está no foco da nossa atenção. O que nós vamos conseguir ser? E o que nós vamos conseguir fazer? Aquilo que está no foco da nossa atenção. Se você olhar para o seu WhatsApp, aí no seu celular, você vê que você tem várias pessoas. E tem aquelas pessoas que já estão desfocadas da sua atenção. Depois você olha assim, você vai lá e olha e fala, olha, faz 2 anos que eu não falo com essa pessoa. Eu falava tanto com ela. E agora, quase eu não falo, nunca mais. Já faz 2 anos, né? Ou mais. Por quê? Desfocou da sua atenção. Aquilo que está no planejamento, que está no foco da sua atenção, é aquilo que você vai conseguir ser, fazer e ter. Então, quando a gente lista as coisas, é importante porque estão na nossa mira. E nós conseguimos as coisas dessa maneira. Então, presta bastante atenção nisso. Nós temos que ser agentes de mudança da nossa vida. A dança da nossa vida, quem tem que fazer as mexidas somos nós. Se nós não vamos para um degrau, subindo degraus acima, nada vai mudar. O simples fato de você acordar, por exemplo, e disser que quer... O que eu quero fazer? Eu quero arrumar o meu armário. Eu quero passar uma vassoura lá na frente da minha casa. Eu quero cuidar daquelas roupas. Eu quero entregar aqueles pertences a uma casa lá para fazer uma doação. Quando a gente tem esse propósito, isso está firme na nossa atenção, é aquilo que nós vamos fazer. É aquilo que nós vamos naquela direção. Existe um planejamento, existe ali uma rota que vai nos conduzir. Então, também liste aí o que você quer ter. Quanto você quer ter de dinheiro guardado? Quanto você quer ter de dinheiro guardado? Coloque ali um valor que seja um valor que tenha significado para você, né? Não é aquela, quero ter 1 milhão. Não, coloca um valor, pode até ser 1 milhão, mas coloca um valor de verdade, um valor, fala, poxa, esse valor já seria um primeiro momento que eu me sentiria bem, e é claro que vai multiplicar cada vez mais para chegar a esse 1 milhão ou mais, né?
mas coloque um valor. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar na lei do mínimo esforço. Essa lei do mínimo esforço diz assim que a vida tem que ser leve. A vida tem que ser leve, a gente tem que saber, assim como, por exemplo, as frutas nascem, né, lá dos pés das frutas, né? Assim como chove, assim como o vento, então as coisas são naturais. A vida da gente também tem que ser leve. E como é que ela começa sendo leve? Com a lei do mínimo esforço. Quando a gente sabe para onde a gente está caminhando. Todo dia um progresso, uma evolução. Você sabe aonde você está do seu sonho, né? Daquilo que você quer ser, fazer, ter. Você sabe exatamente para onde você está indo. E isso te dá uma dimensão de aproximação cada vez mais daquilo que você quer, dos teus propósitos, dos teus objetivos. E te traz calmaria do espírito. Então, embora muita coisa ainda falte, você está trabalhando no sentido de alcançar, mas você já tem listado ali várias coisas que você mesmo planejou. Isso faz com que cada vez mais se está anotado, não é? Muitas vezes a pessoa quer pagar uma conta, ela tem lá que saldar algumas dívidas, algumas contas, ela anotou e ela anotou que ela quer pagar aquela conta X, Y, Z, isso está anotado no planejamento, né? Ela então começa verificando qual é o valor que ela tem que saldar de cada um, tá tudo marcadinho. E ela então já começa grifando algumas outras coisas que não tem nada a ver, né, com aquele item. Mas ela vai se sentindo progredindo. Então, automaticamente outras coisas vão chegando porque, veja, você não sente que a vida está te controlando, e sim que você está de posse da vida, você que está guiando, você que está fazendo acontecer. Não deixe de fazer esse planejamento dessa maneira como a gente colocou aqui, porque isso é científico quanto aos resultados. Um abraço, amigo. Conquiste os teus sonhos e, mais do que isso, faça com que eles se tornem realidade. Um abraço. Mudar é, portanto, fazer uma lista de tudo que você já faz hoje. E uma lista de tudo o que você quer, que você ainda não é, que você não faz e que ainda não tem. E aos poucos passar para essa nova lista. E riscando item a item desta nova lista. Crie um novo você. Crie um novo você.